Como nós, cristãos escolhidos de Deus, precisamos acreditar no poder da oração. Deus ouve a oração do justo, promessa do Senhor. Então, que a gente possa estar orando, buscando ao Senhor sempre, porque nós vamos conseguir os objetivos pelo poder da oração em nome de Jesus Cristo. Quem lembra, nessa série de sermões sobre família, quem lembra, há um mês atrás, a primeira quarta-feira que a gente falou o tema? Não, essa não foi a primeira, foi uma delas. Mas a primeira foi: não deixe sua casa desmoronar. Importante, né? A segunda, vocês lembram? Deixe Jesus entrar. Falamos sobre a cidade de Cafarnaum, que os amigos daquele paralítico, né, fizeram uma maca e desceram ele pelo telhado. E a terceira agora é que a irmã falou: buscai a família feliz. E a quarta? Isso, que bom. Sabe por que é bom a gente fazer essa busca do raciocínio, né? Lembrar que é importante. Porque a gente vai entender que nós guardamos o que ouvimos. É importante. Porque a gente sabe, são compartilhados sempre, seja a minha pessoa pregando, outra, ou em outra obra do Senhor que se fala de família. A gente sabe que a família é muito perseguida, não é? O lar, o casamento. E a gente sabe os motivos. Porque nós temos um adversário que odeia a família. Porque ele não tem amor. E ele sabe que a nossa família foi criada com amor. Foi Deus que nos criou com amor. E uma outra coisa maravilhosa desse amor de Deus por nós famílias. Porque Deus nos criou como família para viver com Ele eternamente. A gente vai refletindo, irmãos, algumas coisas simples, talvez até pequeniníssimas, que a gente até não perceba, mas que é tão valorosa e tão importante para a gente poder ter uma família saudável. Foi o que falamos domingo de noite. Vocês lembram o tema domingo de noite? Lembram? De ontem de noite. Inverter os valores. A família feliz é uma família saudável. Mas eu acredito que vocês entendem isso, é ou não é? Vocês entendem assim? Porque a família feliz é uma família que passa bem, está saudável, está alegre, está motivada. E isso é uma família que vive bem, harmoniosa. Vive em harmonia. Meus irmãos, eu fico assim, entusiasmado e feliz. Porque vocês sabem que esse homem que está aqui, ou um outro que venha pregar, é um simples mensageiro. Porque quem conhece o coração nosso, somente um é Deus, porque Ele é onisciente. Só Ele sabe o que o nosso coração está passando no momento, está pensando, está precisando. Vá refletindo o quanto a gente precisa de ouvir de Deus, porque Ele conhece a gente perfeitamente. Eu costumo dizer que Deus nos conhece por fora e por dentro. Deus sabe de tudo que a gente precisa. E uma outra coisa, Ele quer nos atender. Só que Ele nos mostra como a gente podemos encontrar Ele. Ficar na posição da bênção, que é crer e confiar nas suas promessas. Ele vai nos atender. A gente sabe que lares, famílias, casamentos enfrentam grandes desafios diariamente. Por isso que Deus nos escolheu, para nos ensinar, para nos fortalecer,
para nos dar direção perfeita, para que a gente vença tudo aquilo que for adverso, tudo aquilo que venha contrariar, tudo aquilo que venha entristecer, tudo aquilo que venha ser falta para a gente. A gente deve sempre, de vez em quando, em casa, sozinho, ou até no trabalho meu, na hora que você estiver relaxado, você refletir essas minuciosidades, para que a gente dê uma importância maior ao que Deus fala ao nosso coração. A gente precisa. Vocês vão lembrar que o Senhor diz, Romanos 1, verso 17, é a última frase, mas ele fala por Abacuque, ele fala Paulo aos Gálatas, ele fala, todavia o meu justo viverá pela fé. Então nós temos que ouvir e crer. Crer e aplicar. É essa direção onde você vai ter uma família feliz, uma família saudável, uma família suprida, independente dos momentos que a terra possa viver, independente de um problema ou outro que você possa estar enfrentando. É o que a gente deve sempre meditar. Olha, o amor de Deus é tremendo por nós. Declarado naquela cruz do Calvário e declarado até os dias de hoje, e vai ser até a volta de Jesus Cristo. Se hoje aqui nós estamos aqui sentados, ouvindo de Deus, você acredite que é o amor de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quem ouve a palavra de Deus porque é de Deus. Quem ouve a voz de Deus é de Deus. Por isso que a gente tem que declarar que nós somos de Deus, é dando crédito, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. A gente precisa. Aí nós vamos lembrar de Tiago 4, verso 8, as duas primeiras palavras. Para entender tudo isso aí, estamos sincronizando. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Então, pela palavra nós chegamos a Deus, e Deus vai chegar a nós pela palavra. Pelas promessas de Deus que se cumpre. Que disse Jesus a João, em Apocalipse, que suas palavras são santas, fiéis e verdadeiras. E agora precisa a gente colocar em exercício a nossa fé, para que as promessas aconteçam. Deus é infalível, Deus é imensurável, Deus é insondável, Deus é o alfa e o ômega, Deus é infinito, e Deus é eterno. Quanto a gente sempre, essas coisas que parecem ser simples, mas como vai nos motivar, como vai nos dar força. Agora eu vou fazer um resumo tudo nisso, trazendo o porquê. Tudo isso que nós ouvimos, dessa nossa busca, desse nosso envolvimento, que Deus tem promessa, que Deus ouve, responde às nossas orações. Porque nós temos um inimigo sagaz. E se nós não estivermos revestidos, como disse Paulo à igreja de Efésios, no capítulo 6, com as armaduras de Deus a gente não consegue. Sozinho aqui, como nós aqui, é de carne e osso aqui, não consegue. É o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. Pela carne, a gente atende o mundo. É o nosso espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. É essas coisas que a gente tem que buscar para a nossa fé crescer. Não vai lhe impedir nada de você passear, de você brincar, de você namorar, de você casar, de você noivar, de você comer, de você se divertir. Nada disso empata, é o contrário. Vai lhe dar a direção para que você, em tudo que você faça, você se sinta bem, se sinta feliz e continue fazendo, prosperando, se alegrando e progredindo cada dia na paz, no amor e na alegria e na santidade. É só a gente parar um pouquinho. Irmãos, vocês acreditam no que Jesus disse ao Pai quando orou? Em João 17. Ele disse com os discípulos e diz com nós aqui agora. Nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Então a gente não pratica mais nada daqui. A gente está caminhando como um forasteiro. A gente está em busca da Nova Jerusalém.
Como vocês viram, aqueles nossos irmãos hebreus que saíram lá do Egito, caminhando pelo deserto, onde Deus tirou tudo que impedisse a sua caminhada. Deus abriu o mar, Deus deu carne, Deus deu água, Deus supriu tudo. Deu lá uma bússola para eles, né? Pelo dia, uma nuvem guiava, né? E à noite uma bola de fogo. Se vocês refletirem com toda a simplicidade, para que você veja que Deus cuida de nós. Mas o que é que vamos lembrar também outra importância? O que é que Deus fez com o inimigo? Fechou as águas e eles morreram. Irmãos, Deus faz a mesma coisa hoje com aqueles inimigos nossos. Não se preocupe. O que a gente precisa é obedecer, porque também podemos lembrar, para a gente caprichar nessa fé, nessa obediência. Os que lá no deserto desobedeceram ficaram para trás. Os que pecaram, os que não fizeram a vontade de Deus ficaram para trás. É importante a gente refletir. São coisas tão simples, mas que têm um poder tremendo para nos dar essa segurança de estarmos seguros para a nossa eternidade. A eternidade existe, a gente tem que ter consciência disso. Ela existe. E o que nós vamos colher na eternidade é o que plantamos hoje. Essa vida de santidade, de obediência e temor a Deus, vai nos garantir, vai carimbar o nosso passaporte para o novo céu e a nova terra. Vocês entendem que é necessário a gente sempre estar fazendo pequenas reflexões? A gente quer hoje, vamos ouvir sobre a esperança da família, e até pensamos nessa caminhada ainda aqui, né? Ver nossa família feliz, ver o casamento feliz, ver os filhos felizes. É bom, mas nós temos que pensar também no amanhã, porque para que a gente veja a família feliz hoje, só na direção de Deus, na esperança das promessas, no compreender e entender, para que a gente possa, irmãos, se deleitar em tudo que Deus tem prometido para a gente. E nessa caminhada terrena, a nossa família também bem, não é? Tirar a nossa família desse sofrimento que essa terra causa. Nós só podemos suportar essa terra se nós estivermos ligados às promessas de Deus. Porque você pode entender, aqueles que não estão ligados, não buscam se alicerçarem nessas promessas, estão aí padecendo, sofrendo. Hoje teve um homem na minha porta, já idoso, mas você olhando para ele, para o aspecto dele, você via que era um homem super sofrido. Super sofrido. E a gente vai tirando lições. Porque aquele sofrimento não é que Deus fez acepção de pessoas. Tratando bem uns e tratando mal os outros. É porque Deus é justo. Deus é santo. Nós precisamos, todo ser humano, tomar a posição ensinada de Deus para que essas bênçãos sejam derramadas sobre nós, sobre nossa família, nosso lar. Veja que situação de humilhação desse homem quando chegou na minha porta. Moço, me dê o que o senhor tiver aí, qualquer coisa. Que situação de desespero, de necessidade. Mas veja se não é uma humilhação dele. Comecei a conversar com ele um pouquinho. Ele foi se alegrando e quase não sai da porta. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. A alegria foi tão grande. E não foi de nada material, foi do que ele ouviu. Porque a palavra de Deus tem poder, sensibiliza o coração de imediato. E agora nós aqui, quanto a gente deve ser grato sempre? Porque nós estamos aqui, enfrentamos algumas dificuldades e outras, mas Deus está nos dando o cumprimento de suas promessas por a gente dar o crédito,
por a gente dar a confiança, por a gente dar o ouvido, por a gente praticar o que ouvimos. Por isso que nós estamos cortando, estamos caminhando. Eu digo sem medo de errar, de todos vocês que estão aqui presentes. Deus não tem deixado faltar o pão na mesa de vocês, como na minha não tem. Pouco ou muito tem lá. E por que a gente não lembrar disso? Que o nosso Deus é fiel. Porque a nossa fidelidade está na obediência a Deus. Acreditar em Deus. Vamos para a parte de Hebreus 11:6. Quem lembra? Pois Deus é galardoador. Então veja que a gente precisa buscar para receber a bênção do Senhor. Porque quando você busca, você declara que crê, que você confia. Então Ele vai lhe galardoar, lhe presentear, suprir, lhe manter, fazer aquele projeto, aquele sonho que você tem ser realizado. Que a promessa dele é essa. Está vendo, irmãos? Não é difícil a gente com palavras simples compartilhar. Aí nós, a nossa casa, a nossa família, tem eu os filhos, a responsabilidade é dos pais. Não. Os filhos também têm responsabilidade. Do amor, da alegria, da obediência aos pais. Filhos, vocês sabem que o primeiro mandamento como promessa, longa vida para os que honram ao pai e à mãe. Vida longa. Qual é o jovem que não quer ter sua caminhada, realizar seus sonhos, casar, ter uma família, ter filhos? No primeiro verso de Efésios 6:1, honrai pai e mãe. Promessa de Deus como primeiro mandamento, de promessa. Que sua vida seja prolongada. Está vendo? Que a gente tem que ter esse zelo da palavra para aplicar, jovens, filhos. Como até eu mesmo, eu ainda tenho minha mãe viva com 87 anos, que eu tenho uma honra, uma alegria de estar com ela, de ver ela. E sempre lembro do que ela sempre fez, não só por mim, como pelos outros irmãos. E hoje que ela precisa muito de mim, que já chegou numa idade assim bem avançada, corpo físico já debilitado pelo tempo, né? Agora é hora da gente se entregar, se colocar à disposição deles e ajudar. Eu tive pensando hoje, eu não falei para ela ainda que eu não me lembrei, mas eu pensei hoje isso, eu ali orando, de chegar para ela e dizer assim, creia, agora de noite, minha mãe, a senhora já parou para pensar que honra a Deus está lhe dando da senhora já ter um filho velhinho, chegar até hoje ainda ver o seu filho velhinho, mas não é uma alegria não, para uma mãe, alcançar o seu filho ficar velhinho. Eu pensei hoje e vou dizer a ela, sexta-feira que eu vou para lá. Eu tenho 2 dias que fico com ela o dia todo, na segunda e na sexta. Outros dias são outros irmãos que vão revezando. E sexta-feira eu vou dizer a ela. Tem horas que eu falo com ela assim, ela regala cada olhão para mim assim. Aí eu digo a ela, a senhora está confirmando que eu sou o filho mais lindo da senhora, não é? Ela começa a rir. Mas é para descontrair, para brincar, não é para ela relaxar. Mas é que nós temos que fazer isso com nossos pais. Todos. Mesmo que não tenha essa idade da minha mãe já, né, com 87, mas outros mais novos também, pais mais novos, como Lucas Rafael, que tem um pai parecendo um irmão, né, são jovens, né, os dois. E se eu colocar vocês dois juntos em algum lugar e perguntar, vai dizer que é irmão. Não é? Jovem, mas a honra e o respeito sempre existe, o amor, é como também a nossa irmã Letícia, que é uma jovem já, e que pode ser considerada irmão de Marcos,
Pelo aspecto de Marcos, bem conservado, né, irmão? Mas o homem não para de correr, não para de andar de bicicleta, reveste mesmo o corpo físico, e isso é importante a gente cuidar, honrar, né? Ver a nossa irmã Roselane também, que tem a mãe dela ainda aí, né? Nossa irmã Conceição tranquila. Isso é uma alegria, irmãos. Então, veja que dentro de tudo que a gente está ouvindo, a gente deve ser cumpridor dessas determinações, porque são regras abençoadoras. Porque essa palavra regra pode irritar alguém. A regra está naquele negócio, tem que estar obedecendo. Não, as regras de Deus é abençoadora, é para o nosso bem, é para a conservação da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa paz e da nossa vida eterna. É fazer algumas pequenas reflexões no dia a dia. Às vezes você está fazendo uma coisa e outra e para, né? Aí você para, fica meditando em alguma coisa, às vezes até num projetozinho seu, algo que você tem que fazer mais tarde, não é? Mas é bom também uma hora você dar uma paradinha assim, olhar para os céus e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou merecedor de tantas coisas que o Senhor tem feito por mim e por minha família. Pelo meu lar, pelo meu casamento. A gente tem que agradecer sempre, porque é realmente bondade de Deus. Por isso aqueles atributos naturais de Deus, bondade e benignidade, é a natureza de Deus ser bom, ser benigno. A fidelidade de Deus, Deus é fiel a toda a sua santa palavra. E isso traz a nós, irmãos, a superar toda e qualquer situação que a gente passe no dia a dia da terra, nessa caminhada aqui terrena. Você reconhecendo quem é Deus, que Deus não vai falhar a lhe ajudar, a lhe auxiliar, a lhe manter. Agora a gente precisa, resumindo, estar na posição da bênção, que é uma única palavra, que é o alfabeto dos crentes. Você sabe qual é o alfabeto dos crentes? O, B, D, C. Pronto. Só isso. Está nessa posição. Dessas 4 letras, O, B, D, C. Acabou-se. Aí só aguarde que as promessas vão se cumprir. Então, meus queridos irmãos, abra suas Bíblias em Atos 16. Vamos começar do verso 26. Atos 16, verso 26, assim está escrito: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todo. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Veja, meus queridos, que justamente essa é a esperança da família. É Jesus Cristo. Esse homem não conhecia Jesus. Esse homem era um homem que cumpria regras de Roma. Ele era tão temente às regras, que sabia que se cumpria,
que quando ele viu aquelas grades caírem, aquelas prisões desabarem, ele acreditava que todos tinham fugido, então ele já estava pela lei de Roma condenado à morte. Veja que o texto diz que ele de imediato já ia tentar suicidar-se. É quando Paulo, em alta voz, bradou que estavam todos ali, Paulo, Silas, né? E ele, claro que acreditamos que ele ficou atônito, como uma prisão quebrou, as grades se abriram e aquelas pessoas não fugiram. Ele, pela lei romana, já estava condenado à morte, ele disse, pronto, agora foi o meu fim. Mas uma coisa dessa esperança é que esse homem, acreditamos que ele nunca conhecia Deus, ele não acreditava em Deus, ele não tinha esperança nenhuma em Deus. Mas na hora que ele ouviu deles, do povo de Deus, os escolhidos do Senhor, a palavra de Deus, esse homem perguntou logo, porque acreditamos que naquela prisão deles, ali eles cantavam, ali eles oravam, e ele ia ouvindo aquilo. O carcereiro ouvia aquele povo de Deus ali preso, cantando, louvando, adorando a Deus. Diz que, gente, esse povo é louco mesmo, porque estão presos, estão cantando. Estavam orando, clamando a Deus. Veja que a situação é essa da esperança, depois que ele ouviu a palavra de Deus, que é o que nós estamos ouvindo hoje, e essa esperança para o nosso lar, para a nossa casa, para um casamento harmonioso, para uma família saudável, para uns filhos progressivos, vencedores, que ele declara isso. O que é que eu faço para ser salvo? Que posição eu tomo? Aí que posição nós tomamos hoje para a nossa família ser abençoada? Que posição nós tomamos hoje para o nosso casamento ser um casamento feliz? Que posição nós tomamos hoje para nossos filhos estarem guardados debaixo das asas do nosso Deus? Qual foi a resposta de Paulo para ele? Quem lembra o verso 31? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E o que é para nós aqui agora, dentro do que eu falei, família, casamento e filhos? Crer nas promessas de Deus. Levar para dentro do nosso lar, para o nosso casamento, para a nossa família, os ensinos para a família ser feliz, para o casamento ser feliz, para os filhos serem felizes. Vocês acreditam? Como eu acredito, que se nós não dermos crédito, não levar para a nossa casa essa direção, a gente pode ser uma família sofredora, perdedora. Irmãos, não tem como a gente pensar de outro modo. Sem Deus não há vida, não há salvação, não há felicidade, não há paz. Quer ver que a nossa irmã Josefa está atenta, a nossa diaconisa? Isaías 9,6, a senhora lembra? O que disse Isaías sobre Jesus? Deus forte. Então, o que foi que Paulo disse a ele? Que se ele cresce, então ele recebeu um Deus forte, um conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade. E o que é que a Bíblia diz aqui agora que aconteceu com a família dele por ele levar Jesus para casa? Todos foram batizados. Você sabe o significado do batismo? Selo da fé. Sela a sua fé, porque quando você vai para o batismo, você passou pelo processo do arrependimento, regeneração, justificação, santificação, esperando o último, que é a glorificação. Ele levou Jesus para a casa dele, ele acreditou, ele confiou. Talvez, alguns, não vou dizer um, mas alguns poderiam me fazer uma pergunta. Mas pastor, nós já recebemos Jesus Cristo, glória a Deus. Mas é preciso dar crédito no que Ele ensina. Ele é o mestre, Ele é o Senhor.
Ele é o infinito, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o todo-poderoso, o onipotente. A gente precisa muito refletir sobre isso. Onipotente quer dizer que não tem outro. Quando você ouve dizer que Deus é eterno, como é que você vai deixar Deus, que Deus nunca vai deixar de existir? Aí você vai para o atributo moral de Deus, amor, fidelidade, bondade, pureza. Para onde nós vamos abrir mão, irmãos, de deixar se cumprir em nós essas promessas de Deus? Irmãos, todas as famílias enfrentam lutas e problemas, todas. Não fica difícil a gente entender. Eu sou de Cristo e enfrento problemas. Mas qual é o mundo que nós estamos? O mundo de problemas. E agora você vai entender por que Jesus Cristo veio, cumpriu o seu papel, quando voltou ao Pai, quem Ele disse que enviaria? O Espírito Santo. Por quê? Porque Ele sabia que a gente ia precisar. Pela terra que nós estamos envolvidos, inseridos. Envolvidos, não vamos colocar isso. Inseridos. Estamos vivendo, caminhando aqui. De pecado, de mal, de morte. Veja como Deus é maravilhoso. Jesus veio, foi à cruz, morreu, derramou seu sangue para o seu arrependimento, você ser salvo. Ele poderia dizer, não, está tudo bem. Eles já receberam a bênção, mas Jesus tinha um propósito e tem, naquele momento, e hoje agora como nós, novos discípulos. Não nos perder. Quem é o Espírito Santo? Nosso guia, nosso protetor, nosso capacitador, nosso consolador e nosso paracleto. Paracleto, advogado, defender, proteger. Toda e qualquer situação, o Espírito Santo vem logo e se envolve. Espera aí, esse é meu, quem cuida dele sou eu. Guia, Ele é que nos orienta, Ele é que nos capacita. Queremos olhar para o Deus Todo-Poderoso, gente. O Deus Espírito Santo, o Deus que nunca nos abandonou, em meio a tantas tempestades enfrentadas, desobediência, mas Deus sempre à procura do homem, para que a família seja abençoada, para que ele alcance a salvação. A gente precisa sempre fazer uma reflexão mais profunda sobre Deus, que é para a sua fé crescer cada dia mais. Para você ver que tudo aquilo que você está aqui na terra vai ser passageiro. Para que você não tenha questões pelas coisas terrenas, mas que você sabe que necessita para continuar a sua caminhada terrena, mas que a sua prioridade é Deus. Porque o próprio Deus se encarrega de lhe dar aquilo nessa vida terrena, nessa sua caminhada, de você ter uma condição de caminhar e caminhar feliz. O que só cabe a nós é uma coisa, somente. Acreditar em Jesus, acreditar na sua palavra, obedecer à voz do Mestre. Temos N exemplos desses apóstolos em obediência, mas temos um exemplo do desobediente. É a gente parar para refletir tudo isso. Todos os outros, grandes e bons exemplos, de lições maravilhosas para a gente tirar. Mas tivemos um que desobedeceu. E o final dele foi trágico. Para que a gente entenda também que não vale a pena se afastar de Deus. Você veja que Deus deu a esse toda a confiança. Deus tem dado a nós toda a confiança. E nós não podemos fazer como esse outro. Desistir daquilo que Deus nos deu com tanta confiança, para a gente servir, obedecer e caminhar conforme a sua palavra. Por que o outro entrou na situação de crise? Porque ele olhou para o material. E esse material aqui hoje, a gente vê muita gente no cemitério. Qual é esse material? Que
que tem levado muita gente ao cemitério? Dinheiro. Quantos estão lá no cemitério por causa de dinheiro? Foi o caso de Judas Iscariotes. Quantas moedas foi, Welson? De ouro ou de prata? Muito bem. Está estudioso. Agora, valeu a pena, Welson? O que foi que aconteceu quando ele viu as decepções? Mas antes de ir para fogo, ele fez uma coisa antes. Jogou lá todas as moedas. Não valia a pena. Não é importante a gente parar para refletir isso? Eu preciso ter uma roupa para vestir. Temos Deus que vai nos dar a condição e a forma de que podemos ter essa roupa para vestir. Um sapato. Vocês estão vendo esse sapato? É bonito? É? Mas não dou não. Esse sapato eu ganhei da Igreja Batista de Areia Branca. Foi a igreja lá que me abençoou. Deus sabe que a gente precisa de tudo. E Deus vai nos dar. Deus vai nos manter. Mas a gente não pode priorizar essas coisas. Priorizamos Deus, que Ele é o autor da bênção na sua vida. Ele é quem vai lhe galardoar. Ele é quem vai lhe presentear pela sua obediência, pelo temor a Deus. Porque vocês vão refletir uma coisa. Quando o ser humano busca algo que foge dos propósitos de Deus, ou melhor, das coisas certas, da justiça, o dano mais tarde é maior. Talvez no início, as pessoas que buscam de uma outra direção parecem estar sendo progressivos, abençoados. Mas sabe que não é assim. Daqui a pouco vem a tempestade pela posição errada. Por isso que Deus quer nos manter na linha reta. Por isso que Deus nos ensina, como hoje, como sempre, falando conosco. Por isso que Deus quer uma família abençoada. Uma família vencedora. Falamos até um pouco numa parte do culto de domingo, à noite, já no finalzinho, que a gente não desista daqueles que ainda não se converteram na família. Que a gente continue a buscar, a orar, a falar. Porque é Deus que opera o milagre na hora que Ele desejar operar. Mas Ele quer ouvir você, Ele quer ver você provar a sua fé, o esforço de confiança. Porque se você procurar aí fora qualquer pessoa e perguntar se ele crê em Deus, ele vai dizer creio. Mas se você olha para a vida preguiça daquela pessoa, você vai ver que esse crer dele desfaz a atitude que ele vive. Eu acredito que vocês entendem isso. Porque a fé não está só no eu creio, está na prática do eu creio. Se eu creio, eu faço. Eu lembro de Tiago 2. É 2, meu Deus. Se não for, vocês me corrijam. Não é esse que eu quero falar agora, é do praticar. Está certo que eu falei praticar, você está certo. Mas eu quero falar daquele que Tiago fala sobre a fé. A fé sem a obra é morta e a obra sem a fé é morta. Eles dois são juntos. E eu tirei para mim, você acredite que eu tirei para mim uma frase minha. Se eu faço a obra, é porque eu creio. Se eu creio, eu faço. Isso foi uma coisa que eu raciocinei pelo Espírito Santo. Porque Tiago diz assim, não é? Sobre a fé sem a obra é morta e a obra sem a fé é morta. Então eu botei mais um acréscimozinho. Se eu faço, é porque eu creio. E se eu creio, eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Então não é só eu creio. Quando eu creio, eu pratico. Como disse o nosso irmão Marcos, 1:22, é que não seja só meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, irmãos,
nós como famílias enfrentamos. E quando você reflete sobre esse texto que lemos, essa vida do carcereiro lá em Filipos estava longe de ser uma família perfeita. Estava longe. Você veja que a atitude dele declara isso. Ele estava dormindo, acordou com o barulho das grades caindo. A primeira atitude foi pegar a espada e desembaiar para suicidar-se. Mas veja, irmãos, quando ele ouviu a voz de Deus, da qual nós ouvimos agora, de imediato ele creu e praticou. Porque quando ele disse, o que é que eu faço? Ele pediu ensinos para ter a prática de tomar a posição. E assim que ele tomou essa posição, disse, agora vamos lá na minha casa. A minha família também precisa ser salva. E o texto, se você ler todo o texto, vai dizer que a casa do carcereiro era ali mesmo, dentro da prisão. Ali devia ter algum compartimento que a família dele morava. Quer dizer que a família passava ali por todos aqueles momentos difíceis. Não é? O que a gente vai nos ater é nas promessas de Deus. Esse homem declarou sua fé, esse homem mostrou praticando a sua fé, esse homem levou Paulo e Silas e os outros na casa dele, porque ele acreditou de verdade. Então ele teve uma prática, ele teve uma atitude, ele tomou a posição da bênção. Irmãos, todas as famílias são importantes para Deus. O verso 30 e 31 está escrito assim: depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, meus queridos, amados irmãos, todas as famílias são importantes para Deus. Foi exatamente a casa do carcereiro que Deus enviou os mensageiros. Foi lá. Ele tinha problemas, mas Deus queria solucionar os seus problemas. Deus queria dar a vitória àquela família. Deus queria trazer aquela família para Ele. Mas olha bem, irmãos, que a gente vai entender. Há problemas, há dificuldades, mas Deus está pronto para nos atender, para tirar essas dificuldades, para aliviar o nosso fardo, para nos encorajar em momentos difíceis, que às vezes pelas nossas limitações ficamos amedrontados. Não é que a gente tenha medo do inimigo, mas situações nos causam muitas das vezes medo. A gente lembra do nosso amado profeta Elias, não é? Jezabel queria tirar a vida dele. E ele era o último dos profetas que estava ali, ela torcendo para tirar a vida dele. Mas veja uma coisa que Deus fez, transportou ele daquela situação. Agora veja como a gente tem que fazer cada meditação, dentro de situações, acreditando, confiando plenamente no poder de Deus. Deus providenciou água, providenciou comida, e a comida Ele trouxe através de aves, dos corvos, para alimentar. Agora veja, quando ele saiu dali, foi aplicar um milagre pela direção de Deus, daquela viúva de Sarepta, né? Está vendo, irmãos? Esse é o mesmo Deus de hoje nós. Queremos viver bem, então a nossa esperança para a nossa família é viva. O que é que o mundo fala sobre esperança, Welson? A última que morre. Mas a nossa esperança morre? Nunca. Nosso Cristo é eterno. Então é essa esperança que a gente sempre precisa ter. Problemas vão existir, mas a gente tem segurança que Deus vai operar, que Deus vai agir, que Deus vai chegar ali na nossa casa, que Deus vai chegar no nosso casamento. É apenas crer e confiar nas promessas.
ter essa vida reta, na direção do nosso Mestre, o que Ele fez por nós, entregando sua vida ali no Calvário por nós. Deixa eu lembrar de outro ponto para a gente falar aqui. Então, Deus, irmãos, ainda como todas as famílias são importantes para Deus, foi exatamente na casa do carcereiro que Deus foi. E uma outra coisa, Deus enxerga o que passa no dia a dia da nossa casa. Então Deus está ali pronto, tranquilo, para poder atender a você naquilo que você precisa. E a gente tem que crer, a gente tem que confiar. A gente tem que esperar, essa esperança é real. A hora vai ser de Deus, o momento que Deus vai escolher. Aí nós vamos para aquela outra parte, se Deus cuida, se a gente tem que ter essa esperança, por que nós vamos entrar em desespero quando há alguma situação? A gente só tem que lembrar das promessas, porque vai ser o refrigério da alma. Salmo 19, verso 7. O salmista diz que a palavra de Deus é o refrigério da nossa alma. Então, se nós cremos e confiamos, os problemas vão existir, mas Deus, meus queridos, amados irmãos, nos ama e sabe que nossas famílias é importante para Ele. Ele vai chegar na hora certa, no momento certo, para lhe dar o apoio e o livramento e o suprimento daquilo que você vai precisar naquela hora. Esperança, confiança. Nós sempre falamos que a gente não pode entrar em desespero ou agonia de situações. Ficar triste é natural, que a gente tem sentimento, mas não pode entrar em desespero. Sempre eu lembro do 125, verso 1 e o 121, verso 1. 125, verso 1. Os que confiam no Senhor podemos entrar em desespero. A promessa não é de Deus. Agora já a senhora, madame, Salmo 121, verso 1. Meu socorro? Tem como a gente querer entrar em depressão, como se diz aí que muitos entram? Se nós temos um Deus pronto para nos trazer socorro, porque olha, se você ouve da ciência, dos médicos, tudo bem, cientistas, tudo bem. Mas na minha concepção, limitado que sou, abençoado por Deus sempre me trazer orientações. Para mim, a depressão é a ausência de Deus. Porque quando você analisa da ciência traz para um paciente que diz que está de depressão, o que é que ele dá para o paciente? Hã? Mas antidepressivo eu sei. Agora, que tipo de antidepressivo? Pronto. Isso. Calmante, relaxamento, dormir. Medicamento que você durma, que você relaxe. Porque depois, quando você acordar, vai voltar. Mas a cura da depressão é Jesus Cristo. Vocês acreditam que esse carcereiro andava depressivo? É tanto que na hora que ele viu a situação, ele entrou em desespero. A situação dele ficou tão crítica, tão desesperadora, que ele tentou suicidar. Agora, quem acalmou ele? A palavra que ele ouviu do servo do Senhor. A palavra que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Você tem algum sonho? Você tem algum projeto que ainda não aconteceu? Eu passei, eu fico lembrando desse Deus lindo e maravilhoso. Eu passei mais de 20 anos com direito assegurado para receber minha aposentadoria. Mais de 20 anos. Outros colegas meus, todos se aposentaram. Mas eu fiquei.
Mas chegou a hora que Deus disse, agora é a sua vez. Mas eu não entrei em desespero, eu não andei murmurando, eu não andei blasfemando. Eu preciso ser testemunho. Não é pela posição de pastor, não, de servo. Porque eu sempre confiei nas promessas de Deus. Vou esperar. Deus me deixou eu gozar da aposentadoria, não me levou antes da aposentadoria, me deixou passar por ela. Eu só tenho, todas as vezes que eu vou orar, que eu me lembro. Eu digo, Senhor, eu agradeço pela honra, que eu me senti tão honrado, porque eu vi todos os meus colegas se aposentarem e eu ficando, não é? Quando eu recebi minha aposentadoria, eu me senti bem honrado, alegre, eu fiquei numa alegria que só Deus que sabe. Não foi nem pelos valores monetários, mas pela honra que Deus me deu. Eu queria ser aposentado. Ainda me lembro, eu já tinha dado entrada à irmã Roselane, estava querendo começar a dar entrada, lembra, irmã, que a gente conversava? Ela se aposentou primeiro do que eu. Eu conversava com ela sempre, porque foi assim que Deus determinou para mim. Esperei, hoje já estou aposentado, tranquilo, feliz, agradecido. Mas a gente precisa confiar nas promessas de Deus. E você sabe o que aconteceu antes de eu ser aposentado? Não me faltou nada. Deus supriu tudo que eu precisei. Entendeu? Então, é a confiança que nós, cada um de vocês, eu sei que tem seus testemunhos. Cada um de nós, precisamos compreender bem que esse nosso Deus, Ele não falha. Ele quer lhe abençoar. Ele quer me abençoar, Ele quer abençoar cada um de nós. Mas Ele quer que a gente tome a posição necessária para a bênção. Que é o que Ele nos ensina, que é o que Ele nos coloca para a gente, como no caso da nossa família. A gente tem, irmãos, como servos, abençoar o nosso lar na nossa direção em relação a eles, aos costumes, para que eles vejam em nós que realmente o Deus que nós aceitamos é um Deus diferente daquele que ele conhece. Nosso Deus. Eu vi uma discussão, não foi assim acalorada, mas de uma verdade, que o presidente que hoje está no Brasil, né? Que eu sou órfão. Eu não tenho presidente. O presidente que está hoje aqui nessa nação brasileira disse nas redes sociais que o Deus de Silas Malafaia não era o Deus dele. E Silas Malafaia levou uma resposta para ele, dentro das Escrituras. Mas ele começou no seu prólogo, ele disse assim, presidente, você, pela primeira vez, eu vou lhe dar razão, você falou a verdade. O seu Deus não é o meu Deus. E ele pegou os textos bíblicos e provou. Pelo quê? Pelo procedimento que esse presidente tem e pelo procedimento que o nosso irmão Silas Malafaia tem. Ele esclareceu, mas esclareceu dentro das Escrituras. Não foi coisa pessoal. Foi respondendo o que o presidente tinha dito para ele. Então, é o que a gente precisa dentro da nossa casa. Nós precisamos levar essa verdade para os nossos membros familiares. Sabemos que podemos contrariar alguém, até provocar uma irritação, mas a gente usa de sabedoria, a gente usa de oração, para que primeiro o Espírito Santo vá naquele coração, acalme, que ele possa ouvir. A gente pede, Senhor, faça com que ele ouça. Porque o Espírito Santo vai lá e faz mesmo, não é? Então, meus queridos, amados irmãos, então todas as famílias é importante para Deus e a gente sabe que a nossa família é importante. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que levar esse exemplo para dentro da nossa família, para que eles alcancem o que a gente quer que eles alcancem, a felicidade, a paz, o amor e a vida eterna, principalmente, em primeiro lugar, que foi o que o carcereiro desejou para a sua família. Ele não pediu nada antes a Paulo, nem a Silas, nem aos outros. Ele só pediu, vamos lá em casa. Vamos levar esse Jesus que eu recebi agora para eles também. É o que a gente precisa.
levar de imediato esse Jesus para aqueles que estão precisando em nossa família, em nossa casa, para que eles também possam ter essa vida eterna confortável com Deus de abundância. E para encerrarmos, irmãos queridos, na conclusão, todas as famílias existe esperança. Deus é o Deus da família. Deus é quem criou a família. Então é preciso, irmãos queridos e amados, saber que nossa família é abençoada. Vocês lembram que falamos domingo? Qual foi o texto que nós falamos domingo? Gênesis capítulo 2? Quando Deus disse que através de Abraão todas as famílias seriam benditas, abençoadas. Nós falamos. Para a família ser feliz, nós temos que receber a bênção do céu, e nós fomos abençoados ali. Quando Deus chamou Abrão, que ainda era conhecido como Abrão, e ele disse, olha, aquele que lhe amaldiçoar, eu amaldiçoarei, aquele que lhe abençoar, eu lhe abençoarei, aquele que lhe amaldiçoar, eu lhe amaldiçoarei. Mas benditas sejam as famílias da terra, através dele, de Abraão, de Abrão e de sua família. Então, nós já fomos abençoados dali. Então, meus, que todas as famílias de Deus têm esperança, porque a bênção veio desde lá. Então, nós não temos que perder esperança, nós temos que ter esperança. A esperança da família é Jesus. Então, meus queridos, nós temos que acreditar e confiar. Quando aconteceu o terremoto, ali, conforme as escrituras, lá para meia-noite, o carcereiro pensou que eles todos tivessem fugido. E o pior é que ele ia ter que pagar com a sua própria vida, né, como já falamos. Para que a gente possa entender que quando a palavra de Deus chega, as coisas mudam. O sentido daquele carcereiro que pensou na morte já passou a pensar na vida, porque Jesus é vida. Disse Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o carcereiro que pensava na morte passou a pensar em vida. E olha outra coisa linda, irmão, para a gente. Ele não pensou só nele não, viu? Ele pensou nos seus familiares. Que assim a gente possa refletir profundamente e essa esperança viva para a nossa família continue até a volta de Jesus. Agora a gente tem que ter essa atitude do carcereiro. Era um homem ímpio, era um homem que não conhecia Deus, um homem que pensou na morte, mas quando conheceu Jesus, pensou na sua vida e na vida de sua família. Que a gente possa fazer do mesmo jeito. Um dia nós estávamos lá fora, também pensando na morte. Hoje nós temos vida, agora é hora de levar para a nossa família a vida que nós recebemos para eles também. Amém? Então, que o Senhor continue nos abençoando grandemente, nos ajudando a ouvir a sua voz, não é? Para que a gente possa vencer diante de um mundo tão difícil nessa caminhada, já garantido para o novo céu e para a nova terra. Amém? Então vamos orar? Mas se vocês quiserem mais um pouco, ainda tem. Não é? Só tem 66 livros aqui.